Eu queria fazer uma leitura bíblica com os irmãos aqui, lá em Mateus, capítulo 7, versículos 15 até o 23. Os irmãos quiserem acompanhar a leitura bíblica pela própria Bíblia que trouxeram aí, ou o irmão vai colocar aqui no Data Show. Amém? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Eu queria fazer uma oração. Senhor meu Deus, estamos aqui essa noite, Pai, para ouvir da Tua palavra, Senhor Deus. Eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha, envia-nos o Teu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos abrir nossas mentes, Senhor Deus, e entender e compreender aquilo que o Senhor quer que nós saibamos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, peço a Ti, Deus, que o Senhor venha abençoar cada vida aqui hoje, Senhor Deus, que veio aqui. E eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha me usar também, Senhor Deus, como um porta-voz Teu, Pai, para que eu fale aquilo que o Senhor queira que eu fale, Senhor Deus. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha abençoar todos aqui. E eu já Te agradeço, meu Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer aqui essa noite. Amém? Vamos ler de novo o último versículo, o 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Eu tenho uma pergunta para lançar para os irmãos aqui hoje. Vocês são conhecidos de Cristo? Cristo conhece vocês? Essa passagem, ela fala explicitamente de um grupo de pessoas, né? Jesus dirige para um grupo de pessoas, os falsos profetas. Parece uma pergunta óbvia de ser respondida. Jesus te conhece? Se Deus conhece todas as coisas, e Jesus é Deus, logo, Ele conhece. Mas em que sentido que Jesus estava falando aqui? Nunca vos conheci. E quando Ele fala, apartai-vos de mim, o que quer dizer esse apartai-vos de mim? No ministério de Jesus aqui na terra, irmãos, Ele veio para cumprir várias coisas, veio para falar várias coisas. Uma das coisas mais importantes que Ele veio dizer aqui, para nós, serve de alerta, é a questão, meus irmãos, do inferno. Quando Ele fala, apartai-vos de mim, vós que praticai-vos na iniquidade, Ele está querendo dizer que vai ter um lugar reservado, irmãos, para aqueles que praticam a iniquidade. Vai ter um lugar que vai ser apartado dele. E Ele falou isso para quem? Ele vai falar para os falsos profetas. Irmãos, não se engane, falso profeta não é só aquele cara que fica lá pregando para multidões e levando multidões a um evangelho errado, né, que fica oferecendo bênçãos e tal. Falso profeta, irmãos, que Cristo aqui está falando, se dirige para as pessoas que estão dentro das igrejas. Hoje em dia as igrejas estão cheias de falsos profetas, e nós vamos reconhecer esses falsos profetas pelos frutos. Mais uma vez, a palavra apartai-vos de mim. Jesus veio para definir o conceito de inferno. No Antigo Testamento, algumas palavras eram traduzidas do hebraico, né? A palavra Sheol aparece bastante no Antigo Testamento. E os judeus, o Antigo Testamento, até hoje em dia, é o livro dos judeus. Os judeus não estão muito se importando com uma vida futura, né? Um pós-morte.
eles esperam até hoje um reino terreno, um rei que vai levar eles, vai governar eles para a prosperidade. E, consequentemente, eles não tinham essa noção de uma vida após a morte. Jesus, ele veio para inaugurar o reino de Deus, o reino eterno. Esse mundo jaz no maligno. Jesus veio para cumprir a promessa de um Salvador e veio inaugurar o reino de Deus aqui na terra. Por isso que ele precisou mostrar para as pessoas que vai existir um destino para aqueles que não são conhecidos dele. E a definição do conceito de inferno por Jesus é a palavra Gehenna, que significa fogo eterno. Essa palavra Gehenna, ele usou várias vezes durante o Novo Testamento, e Jesus foi o cara que mais falou do inferno. E se Cristo falou sobre o inferno, por que nós não falamos hoje em dia sobre o inferno? Nós precisamos falar sobre isso, porque vai ser um lugar, vai ser um destino real para as pessoas que não conhecem a Cristo e que Cristo não conhece. É um destino real. Portanto, meus irmãos, eu queria, só para exemplificar algumas partes que Jesus define isso, ler 4 passagens bíblicas. Marcos 9, 43 e 44. E se tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Gostei dessa tradução, maneta. Aqui fala, na minha versão, fala sem a mão, né? E aqui a gente tem uma característica do inferno: fogo. Vai ser um fogo, vai queimar, e as pessoas vão, olha lá, nem o fogo se apaga, nem o verme não vai morrer, e nem o fogo vai se apagar. Próximo versículo é Mateus capítulo 13, versículo 49 a 50. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez, Cristo relaciona o inferno com fogo, mas aqui ele coloca outra característica: choro, ranger de dentes. Mais um exemplo. Está em Mateus, capítulo 25. O capítulo 25 a gente vai ler o versículo 30 e depois o 46. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez Jesus fala que lá vai ter choro e ranger de dentes, mas ele coloca uma característica no versículo 30. Ele coloca mais uma característica: trevas. Não vai ter luz, vai ser trevas. E o 46, Mateus 25, 46. E esses irão para o castigo eterno, porém os justos vão para a vida eterna. E aqui ele coloca mais uma característica: castigo, sofrimento. Alguém tem dúvidas de que vai ser um lugar terrível? Se o próprio Cristo falou isso. Tem mais uma característica, mas essa eu quero frisar bem com vocês. Eu vou ler. Os irmãos já devem todos quase conhecer a parábola do rico e do Lázaro, mas eu faço questão de ler aqui inteira, para que fique bem fixado mais uma característica do inferno. Lucas 16, do 19 até o 31. Um abusado, irmão Arnaldo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno
estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Então, Cristo, ele fez toda essa historinha para que as pessoas soubessem que no inferno as pessoas vão ter consciência, vão saber o porquê estão lá e vão lembrar das coisas que viveram aqui na terra. O rico lembrou dos seus irmãos, lembrou das suas posses e pediu para que alguém fosse lá e avisasse as pessoas lá na terra para não vir nesse lugar de tormento. Mas, irmãos, a todo momento nós temos pregadores verdadeiros da palavra, irmãos. Não vai adiantar uma pessoa vir de lá do mundo dos mortos pregar o evangelho aqui, que não vai adiantar. O próprio Jesus falou isso. Eu queria explicitar bem, todas essas passagens que eu estou lendo, foi Jesus que disse. Algumas Bíblias têm em vermelho todas as falas de Jesus. E tudo isso aqui que eu estou lendo, foi o próprio Cristo que disse, tá? Só para frisar bem, irmãos, porque Cristo, ele queria que nós soubéssemos o real sofrimento que uma pessoa vai ter na morte eterna. Tem uma pregação muito famosa na internet, se os irmãos quiserem depois eu passo o link, o pregador chama-se Jonathan Edwards, Pecadores na Mãos de um Deus Irado. Tem no YouTube, se você pesquisar lá, você vai achar. É uma pregação muito impactante. Eu aconselho, eu recomendo a todos verem essa pregação, que é muito impactante. E eu fiz um resumo aqui do que ele falou na pregação dele, porque é forte, irmãos. Ele fala assim: os ímpios andam por um terreno escorregadio, aguardando a hora de cair e serem lançados por Deus no tormento eterno. Deus os colocou em cima de um cubo de gelo, sendo derretido à medida que o tempo passa e acelerado o degelo por sua iniquidade. Derretido esse cubo de gelo, eles não terão mais onde se sustentar e cairão diretamente no lago de fogo. O que ele quis dizer com isso? Os ímpios, meus irmãos, eles se sustentam na sua própria sabedoria. Os ímpios se sustentam na sua própria astúcia. Eles sabem o que é bom para eles e eles não precisam de Deus. O problema da parábola do rico e do Lázaro não é porque o cara era rico e foi para o inferno. Muito pelo contrário, ele não precisava de Deus. O rico que foi para o inferno, ele não tinha em Deus o salvador da vida dele. Foi por isso que ele foi jogado ao inferno. Assim como os ímpios hoje em dia não querem Deus. Simplesmente eles se afastam de tudo que é relacionado a Deus. Hoje é um domingo. Domingo do quê? De carnaval. Hoje as pessoas celebram a festa da carne. Muitas pessoas, meus irmãos, nessas festas estão indo diretamente para o inferno. Não querem Deus. As pessoas criticam as escolas de samba por estarem zombando de Cristo, mas eles estão fazendo aquilo que é próprio deles. Eles não querem Deus e eles simplesmente se afastam de tudo o que é relacionado a Cristo, né? E é uma maneira, irmãos,
deles mostrarem para o mundo que eles são do pecado mesmo. Então Deus vai vir com a mão em cima desse pessoal, mas às vezes não acontece em vida, irmãos. Isso aí vai ser a eternidade. Uma pessoa que não quer Deus durante a vida, também não vai ter Deus na eternidade. Amém? Tudo bem aí? E eu pergunto mais uma vez: Jesus te conhece? Você é conhecido de Cristo? Ele não precisava, irmãos, falar o que ele falou, mas ele fez questão de falar para a gente qual é o destino daqueles que não vão participar do reino de Deus. Amém? Vamos voltar para o início do texto. Coloca de novo para mim, por gentileza, o versículo 15. Cristo fala aqui de um grupo específico de pessoas que não vão participar do reino de Deus, os falsos profetas. E ele fala lá no comecinho do versículo da passagem que eu li. Olha lá, então eu vou pegar aqui Mateus 7. Se os irmãos quiserem acompanhar na Bíblia aí. Mateus 7, 15. Olha lá. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Os falsos profetas não são conhecidos de Cristo, mas ele fez uma analogia com lobos vestidos de ovelha. Eu vou contar uma fábula de criança para vocês aqui, só para exemplificar essa analogia de Cristo. Era uma vez, irmãos, um lobo muito feroz, um lobo muito faminto, e ele, na ânsia de se alimentar, todo dia ia lá, saía correndo atrás do rebanho de ovelhas, mas o pastor sempre afugentava ele, né? O pastor sempre estava por perto para proteger esse rebanho de ovelhas. E ele, como ele era muito esperto também, ele teve uma ideia muito boa. Se eu me disfarçar de ovelha, eu vou conseguir participar do rebanho, eu vou conseguir penetrar lá no rebanho e vou conseguir qualquer ovelha que eu quiser. É só esperar o pastor de ovelhas dormir, ficar distraído. Pois bem, irmãos, ele foi lá e executou o plano. Conseguiu matar uma ovelha, vestiu a pele da ovelha e entrou lá no meio do rebanho. E ele nem acreditava. Nossa, não acredito que eu consegui entrar no meio desse rebanho. Ele olhava para o lado, via um hambúrguer ali, olhava para o outro ali, via uma batatinha frita ali, aquela comida vasta ali do lado dele ali, só esperando o momento certo para atacar. O dia foi passando, ele foi ficando com fome, né? Chegou a noite, o pastor de ovelhas prendeu as ovelhas no aprisco. Para quem não sabe o nome das ovelhas, o lugar que elas ficam chama-se aprisco. E ele só aguardou o pastor dormir. Só que nessa noite, em específico, o pastor ficou com fome e o pastor não tinha comida. Resolveu matar uma ovelha para comer. A hora que o lobo escutou os passos chegando, de repente, o pastor de ovelhas pegou justamente o lobo que estava vestido em pele de ovelha e degolou. Moral da história: o lobo vai se ferrar em qualquer situação. Mas o que eu quis dizer com isso, irmãos? Cristo, ele chama os falsos profetas de lobos em peles de ovelha. Assim como o lobo entrou no rebanho, os falsos profetas, eles ficam no meio de nós. Eles estão penetrados nas igrejas, mas eles só querem o benefício próprio. Eles não estão interessados em Deus. Eles causam todo tipo de confusão dentro das igrejas. Só que, se o pastor tivesse atento ali, naquele rebanho, ele ia perceber que tinha uma ovelhinha diferente lá. Porque por mais que o lobo disfarce de ovelha, ele não é um disfarce perfeito, né? E hoje aqui eu queria trazer para vocês 3 características, tem muito mais, né? Mas 3 características hoje só de um falso profeta. Assim como um falso profeta, um lobo, ele não cheira como uma ovelha, ele não age como uma ovelha,
e ele não conversa, fala como uma ovelha. O nome do som da ovelha chama-se balido. Se a pregação não servir para nada, vocês já sabem que o nome do som que a ovelha faz é balido. Eu também não vou imitar aqui, porque compromete totalmente a mensagem. Amém? Então, são 3 tipos de falsos profetas que estão dentro das igrejas hoje. O que não cheira como uma ovelha, o que não age e o que não balida. A primeira característica é o cheiro. Eu vou contar uma história para os irmãos aqui. Também não vou contar o nome da pessoa para não constranger. Um dia um amigo meu pediu meu carro emprestado. E foi fechar um negócio em outra cidade. Esse meu amigo estava sem carro no dia. E a hora que ele voltou para devolver meu carro, ele falou para mim assim: ó, passa lá no Lava Rápido, que eu vou pagar uma lavagem lá pro seu carro lá. Eu falei: não, mas o que aconteceu? Você foi no meio da terra, no meio do barro? Não, você vai entender. Irmãos, ele tinha trazido dois carneirinhos dentro do meu carro no porta-malas. A hora que eu entrei dentro do carro, eu queria pensar numa forma que... Vocês já foram na exposição? Todo mundo já foi na exposição aqui? Já passaram no meio daqueles animais ali, bonitinhos, ali, aquele cheiro gostoso? Era o cheiro da exposição dentro do meu carro. Maravilhoso. E assim, lavou meu carro, foi pro Lava Rápido. A hora que o carro voltou do Lava Rápido, o cheiro estava lá. Irmãos, demorou uns 2 meses aí para o carro ficar bom. Comprei cheirinho para o carro, mas só misturava o cheiro com o cheiro do carneiro. Então, irmãos, o que eu quero exemplificar com isso? Se um pastor de ovelha não sabe reconhecer o cheiro de uma ovelha, eu sei reconhecer. É terrível. Mas a gente pode relacionar o cheiro com aquelas pessoas, com os falsos profetas, que não têm o bom perfume de Cristo. A gente pode colocar nessa conta aí aqueles grandes pregadores que arrastam multidões de gente só pregando prosperidade, saúde, né? E com isso, consequentemente, arrastam multidões de pessoas que, na verdade, querem isso mesmo, né? Querem só bênçãos aqui na terra. Eles mexem com os desejos terrenos das pessoas. É dinheiro, é saúde, mas a gente reconhece esse falso fruto, porque esses pregadores, eles nunca vão levar uma pessoa para a real salvação. Eles não têm compromisso nenhum com Deus, e eles não levam as pessoas a compromisso com Deus. A gente reconhece isso pelo falso evangelho que eles exalam. E uma coisa importante a ser dita aqui é que às vezes a gente pensa, uma pessoa, um leigo que segue esse tipo de pregação está inocente na história, mas não é bem assim. Uma pessoa que segue esse tipo de pessoa, de pregador, de falso profeta, ela vai ser culpada por estar seguindo esse falso evangelho, porque na verdade elas são exatamente aquilo que os pregadores estão pregando. Elas querem exatamente aquilo. Elas não querem um relacionamento íntimo com Deus. Então as pessoas não vão ser consideradas inocentes quem segue esse tipo de falso evangelho. Segundo, os que não agem como uma ovelha. Uma ovelha tem um jeito de se movimentar específico, característico. E um lobo, ele não age como uma ovelha. A gente pode exemplificar esse tipo de falso profeta, os que estão dentro da igreja aqui, mas são totalmente mau caráter. Eles desejam cargos altos, reconhecimento dentro da igreja, mas o que eles querem mesmo é só egoísmo, é só, né? Todas as características. Um falso profeta, ele nunca vai querer, né, um relacionamento real com Deus. Ele só vai querer coisas para ele, coisas que vão levar ele a ter mais prosperidade aqui na terra, né? E esse tipo de falso profeta, eles fingem
ser de Deus, para causar divisão nas igrejas. Eles só agem em benefício próprio e são muito gananciosos e egoístas, né? E o falso fruto, a gente reconhece, como eu já falei, eles nunca estão interessados na pessoa de Jesus. Eles não estão interessados em como Jesus agia para agir igual. Entendeu? Então a gente consegue reconhecer eles por isso. E o terceiro, eles não falam como ovelha, né? Eles não balidam como ovelha. São aquelas pessoas que elas chegam para outra pessoa com um problema só por curiosidade. Ela é uma falsa aconselhante, né? Muitas vezes elas são reconhecidas por não dar um bom conselho ou não levar a pessoa a um relacionamento mais perto de Deus, né? Esse falso fruto. Muitas vezes elas são movidas simplesmente por curiosidade, quer saber da vida alheia, né? E fofoca, né? Ou tomar informações para a pessoa se beneficiar de alguma forma, né? Essas informações às vezes podem levar a conversar com outras pessoas e assim ter algum benefício com isso, né? E o falso fruto, eu já falei, elas nunca aconselham de acordo com os ensinamentos de Cristo. E eu tenho mais uma pergunta, irmãos, para fazer para vocês aqui. Você já se encaixou em algum desses três tipos? Alguma vez na sua vida? Todos são tipos de religiosos. E eu falo para os irmãos, não é errado, não é vergonha reconhecer um erro. Não é vergonha a gente se humilhar diante de Deus e pedir perdão por alguma coisa que a gente já fez. O mais grave, e é o que vai levar para o inferno, é continuar fazendo as mesmas coisas. Nós precisamos ser conhecidos de Cristo. Cristo atacou os religiosos aqui na terra, os fariseus. Foi o que ele mais incomodou quando ele estava aqui, porque os religiosos, eles conheciam, os fariseus, eles conheciam a palavra de Deus, eles sabiam de cor, eles eram obrigados a saber o Torá de cor. Com Deus, não eram de Cristo. E eu falei aqui, irmãos, não é nenhum erro, não tem nenhuma vergonha a gente reconhecer os nossos erros, né? Até porque, meus queridos, a nossa vida é muito frágil. Nós estamos aqui hoje sentados, mas amanhã a gente pode não estar mais. E nós temos chance hoje, irmãos, de nos achegarmos a Cristo. Enquanto tem fôlego, tem esperança. Nossa vida é frágil. Por que eu falo isso? Eu gosto muito de estudar coisas sobre o universo, sobre os planetas e galáxias e tal. E, irmãos, o pouquinho que eu sei ali é que o universo é um lugar violentíssimo. Em qualquer outro lugar do universo, a gente não sobreviveria nem 1/1000 de segundo. Qualquer outro lugar do universo. A Terra é o ambiente perfeito para que existisse a vida. A gente tem uma temperatura ideal. As temperaturas no universo são violentíssimas, ou muito altas, milhões de graus, ou muito baixa, menos 200 graus negativos. Ou a gente ia morrer fulminado, ou a gente ia morrer congelado na hora. Então, por isso que eu falo para vocês, irmãos, Deus deu essa terra, esse planeta, para a gente viver em abundância. Aqui o ambiente é perfeito, e nós corrompemos esse ambiente. Nós pecamos, irmãos. O pecado, ele faz separação, ele faz a nossa separação de Deus. Quando Adão pecou ali, já estava tudo perdido para nós. Mas a gente tem uma esperança, irmãos. A gente tem uma esperança de não ser separados de Deus para sempre. Quem é essa esperança? É Cristo. O pastor Mateus fez aquela pregação, o tanto que Jesus sofreu na cruz. Na verdade, ele sofreu muito mais por causa do abandono de Deus.
Jesus sofreu muito mais por causa do abandono de Deus do que pelas chicotadas que ele levou. Ele sabia que Deus é um Deus irado e ele vai punir o pecador. E ele castigou Jesus da mesma maneira. Então, irmãos, nós temos que agarrar nessa verdade. Cristo é o único que pode conduzir a gente para uma verdadeira salvação, para uma verdadeira vida eterna. Amém? E como a gente pode conhecer a Cristo? Como que a gente pode se tornar conhecido de Cristo? Coloca para mim, por gentileza, Mateus 16, de 15 a 17. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus estava conversando com os apóstolos e ele perguntou para os apóstolos, quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo falou, bem-aventurados, ou seja, extremamente feliz você que tem a revelação de Deus. É Deus que se revela para a gente. É Deus, meus irmãos. Ele vem a nosso favor. E, irmãos, se você quer ser conhecido de Cristo, saiba de uma coisa. Paulo fala lá em Efésios que de Deus é o querer e o realizar. Se você quer, já é 50%. Se você quer, já é metade do caminho. Se você quer realmente, você busca, você ora, e Deus vai cumprir a revelação de Deus para você. Você vai se tornar conhecido de Cristo, porque nós conhecemos Cristo, mas Cristo nos conheceu primeiro. Ele já sabe, Ele já formou aqueles que de antemão conheceu, também predestinou. Amém? Então como, irmãos? Primeiro eu já falei, busca, oração. Irmãos, sejam sinceros com Deus. Não escondam nada de Deus. Abra o seu coração. Fale tudo. Ele conhece você intimamente. Ele sabe de todos os seus mínimos desejos, os desejos mais secretos Ele sabe. Confesse. Tenha humildade, irmãos. Dobre os joelhos. Se desespere se for preciso. Mas busquem. Busquem. Orem. Outra forma, coloca para mim, por gentileza, de novo. Eu já li, mas eu vou ler de novo. Mateus 7, só o 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, como que a gente pode se tornar conhecido de Cristo? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você tem que fazer a vontade de Deus. E como que a gente sabe qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Lendo a palavra de Deus. Recai na palavra de Deus, irmãos. Tudo a gente vai buscar, a gente vai orar, a gente vai obedecer, mas começa pelo estudo da palavra. Leiam a Bíblia, busquem Deus para revelar para vocês a palavra de Deus. Deus está aí, meus irmãos. Ele quer se relacionar conosco. E foi para isso que nós fomos feitos, para se relacionar com Ele. Conte para Deus o seu dia. Faça com Deus. Cada um tem uma particularidade com Deus. Eu gosto de contar para Deus o que aconteceu no dia, de falar as coisas que eu fiz, que eu não fiz, né, os meus pensamentos. E assim você ganha intimidade com Deus. E aí Cristo te conhece. Amém, irmãos? Se torne conhecido de Cristo. Jogue fora todo o seu orgulho. Não queira nada desse mundo. As pessoas trocam, irmãos, uma riqueza inestimável por uma moedinha. Por que uma moedinha? Eu vou chamar essa moedinha de toda a riqueza desse mundo. Te ofereçam toda a riqueza desse mundo em troca da vida eterna. Não aceitem de jeito nenhum. Vai passar, irmãos. É passageiro.
essa vida não vale a pena a gente trocar essa vida pela eternidade, meus queridos. Nem todo o dinheiro desse mundo compra a nossa salvação, o nosso bem-estar, a nossa vida eterna, a nossa vida. A verdadeira vida vai ser depois que nós partimos daqui. Então não compensa, irmãos, nós trocarmos nada pela salvação. Nem que te deem mais 1000 anos nessa terra, nem que fale, não, você vai viver mais 1000 anos. Esses 1000 anos, um dia vai acabar. E aí, você trocou 1000 anos por infinito, a vida eterna. Amém, irmãos? Para finalizar, mais uma passagem, Mateus 3, versículos 7 e 8. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando João Batista viu aqueles fariseus que não tinham relacionamento nenhum com Deus querer se batizar, ele enxergou a hipocrisia desse povo. Por quê? Eles julgavam ter no batismo uma forma de evitar a ira de Deus. E a ira de Deus não é evitável com nenhuma cerimônia, nenhum ritual religioso. Por mais que você esteja batizado, por mais que você esteja sentado no banco, a ira de Deus ainda recai sobre você, porque você não é conhecido de Cristo. Você é um falso profeta. Amém, meus irmãos? E João Batista fala: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que prostituía, não se prostitua mais. É mudança de vida, da água para o vinho. E o único que pode fazer essa transformação nas nossas vidas é Cristo, é Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu queria entregar para os irmãos. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, poderoso Pai, clamo a Ti, Senhor Deus, para que nós nos tornemos, ó Pai, conhecidos de Ti, Senhor Deus. Aquele que ainda não tem certeza, Senhor Deus, não tem certeza que o Senhor conhece, eu peço a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, que o Senhor venha tornar conhecido, Pai. Oh, meu Deus, nós sabemos, ó Deus, que tem um lugar, Senhor Deus, terrível, Senhor Deus, um lugar que vão sofrer eternamente, Senhor Deus. Sabemos, Senhor Deus, que nós não devemos temer esse lugar, mas devemos temer o Senhor, que mata e joga nesse lugar, meu Deus. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito, Pai, nesse lugar, Senhor Deus, nos convencer, Senhor Deus, do pecado, da morte, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, querido Deus, que as cadeias agora sejam quebradas, ó Deus, as cadeias do pecado, Senhor Deus, o pecado que tanto aprisiona, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus, venha libertar, Senhor Deus, o Teu povo, Senhor Deus, estamos aqui, Deus, clamando, Senhor Deus, por um avivamento, Senhor Deus, assim como está acontecendo, Pai, lá naquela igreja, lá nos Estados Unidos, Senhor Deus, vem fazer em nosso meio, meu Senhor Deus, vem fazer aqui, Pai, venha, Senhor Deus, se manifestar em nosso meio, oh Jesus, que nós possamos glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Ainda há chance, ainda há esperança, estamos aqui vivos ainda, mas um dia vai chegar que nós não vamos estar aqui, Pai. E aí toda a chance vai embora, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, ainda tem esperança, tem chance, Pai. Aleluia, Deus.